ligações com Deus, mesmo porque os materiais para tal feito eram ainda escassos. O estilo era o barroco ou colonial jesuítico, influência marcante das inúmeras construções realizadas ao longo dos 3 séculos de período colonial. Essas construções se pautavam externamente pela simplicidade, onde as fachadas, cúpulas, torres e corpo da igreja obedecia a um traçado retilíneo e estático. Com 2 torres laterais e uma janela em cada uma das torres, situava-se em frente ao Largo do Chafariz, mais tarde conhecido como Largo do Rosário. Havia em seu interior apenas um único altar, com uma pequena imagem da padroeira e também outra imagem de São João. Era toda caiada de branco, e as portas em número de 3, sendo 2 laterais e uma maior no centro. As janelas eram 5, sendo 3 na parte central do frontão e 2 sobre as portas laterais, que correspondiam às torres. Contrastavam do conjunto com uma pintura em azul anil. Dessa forma, a capela sobressaía-se na paisagem urbana, em meio a descampados, com uma casa aqui, outra ali. Afinal, a ocupação daquele local era recente, ainda com poucas construções ao redor. Destacava-se graciosamente, atuando como ponto de atração aos fiéis. Urbanisticamente falando, o surgimento da capela foi um dos fatores mais importantes para a expansão urbana da área central da cidade. Já no início do século XX, surgiram ali escolas. Toda aquela área começaria a ter vida própria. A afluência diária de estudantes traria um novo colorido e tornou-se comum encontrá-los em bom número frequentando a igrejinha. No final do século XIX, a capela já se encontrava bem danificada, com paredes rachadas e suas torres em perigo de cair. Uma de suas torres, a que se localizava à esquerda, em uma noite de tempestade ruiu, ficando a capela com uma só torre por muitos anos até que fosse demolida, assim evitando alguma fatalidade. Um dos acontecimentos marcantes na existência da capela foi a recepção ao bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato de Carvalho, em visita à cidade, no dia 13 de abril de 1887, recepcionado no Largo do Rosário com grande festa. A cidade nunca havia recebido até aquela data uma figura tão ilustre ligada ao catolicismo. Após esse acontecimento, algumas importantes festividades cívicas passaram a se realizar ali. Em alguns registros fotográficos, é possível presenciar nesse local a festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Em 1905, chegam à cidade os padres da Sociedade do Verbo Divino. Pelos idos do ano de 1920, a população da cidade era de pouco mais de 12 mil habitantes, que somados aos 12 distritos de Itaiacoca e Uvaia, totalizavam 27 mil pessoas. As construções edificadas para a moradia na área urbana somavam em quase 3 mil casas. Alteravam de forma significativa a visão do panorama urbano em comparação ao final do século XIX. Muitas das ruas já eram pavimentadas. O petit pavé branco e preto, alinhado em arabesco ou em formas estilizadas de pinheiros, começava a tornar-se comum nos passeios. Já havia um cuidado quanto à arborização das praças e avenidas. A cidade embelezava-se. No mandato do coronel Vitor Antônio Batista como prefeito, iniciado em 1924, foram efetuadas a ampliação e urbanização do Largo do Rosário, que passa a ser uma praça que hoje homenageia o Barão do Rio Branco. A igrejinha, as escolas e a concha acústica, edificada nesse logradouro para a apresentação de bandas e outras festividades, fazem desse local um lugar agradável. Damos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Em 1942, a pequena capela foi restaurada e passa a ser paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Porém, já pelo muito tempo de uso e por se tornar pequena para a afluência de grande número de devotos, os paroquianos decidem pela construção de uma igreja mais ampla e imponente, e em outubro de 1944, época dos festejos da padroeira, é lançada a pedra fundamental do novo templo. Sabe-se que os escravos eram devotos da santa, mas na região de Ponta Grossa, eles não eram em grande número. Existem controvérsias em relação ao envolvimento de escravos quanto à ideia de construção da capela ou como mão de obra na sua construção. Mas o que se pode comprovar é que eles tinham permissão de seus donos para frequentá-la. Minha alma engrandece
Em 1951, estava pronta a nova matriz do Rosário. O aspecto urbano daquela região da cidade havia se modificado completamente. Dos tempos da edificação da pequena Capela do Rosário, passaram-se 99 anos. A nova igreja viria acrescentar em beleza aquela paisagem urbana, que se tornava a partir de agora uma área bastante povoada, local de comércio ativo. As ruas eram todas calçadas, com a Praça Barão do Rio Branco atraindo, principalmente nos fins de semana, os moradores das redondezas. Nada mais lembrava o pequeno povoado. Sua construção é em alvenaria. Sua fachada compõe-se de duas imponentes torres. A igreja é de uma época onde já estava em vigência o período moderno, o modernismo. Mas ela é uma igreja que tem referência de alguns elementos de estilos antigos, estilos ecléticos, neogótico, o bizantino tem alguns elementos da arquitetura oriental. Em estilo eclético, construção típica de sua época, elementos do período românico e bizantino. A igreja utiliza como piso em sua grande extensão o granito e no altar tacos em 2 tons diferentes, revelando um belo trabalho onde as formas geométricas se sobressaem. Imensamente maior que a pequena Capela do Rosário, torna-se um local perfeito para a acolhida de grande número de fiéis. No seu interior, ladeada por 2 corredores com uma sequência de arcos, onde se encontram os quadros da Via Sacra em delicados mosaicos em estilo bizantino. Também estão ali os confessionários em madeira ornados por entalhes. Na capela do altar-mor foram realizadas pinturas murais em belos tons suaves, fazendo do local alvo de admiração aos que se encontram no interior do templo, pelos traços delicados realizados com gosto e técnica apurada. Assim como aconteceu com muitos outros pequenos povoados brasileiros, da mesma forma se deu com a cidade de Ponta Grossa. Seus moradores, desde o princípio, sentiam a necessidade de se voltar à espiritualidade. Para isso, deveriam ter um templo digno, que acolhesse a todos. E foi com essa iniciativa, sempre realizada de forma ousada e criativa para a época de suas construções, que nos deixaram como legado as igrejas, desde os primeiros tempos da sua história. Mesmo que hoje algumas dessas singelas construções sejam conhecidas apenas através de fotografias. Pelo menos dessa forma, a memória ainda permanece. Deixam de existir para dar lugar a novos templos, mais amplos e arrojados em sua arquitetura. Mas quando as igrejas são edificadas, pode-se perceber a vontade de se encontrar com Deus, de se participar da união entre os homens, através da fé, e o grande desejo de se realizar um sonho. Senhor, eu clamo por vosso governo. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba até vós como incenso, em minhas mãos como oferta. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus nosso Senhor e ao Espírito que habita em nosso meio pelos séculos dos séculos.